Um terremoto de grandes proporções e um risco de tsunami que se espalha pela costa do Pacífico, da Rússia ao Havaí. 20 países estão em alerta. O tremor de magnitude 8,8 na escala Richter, de acordo com as autoridades japonesas, atingiu o Japão por volta das 3 da tarde, hora local, madrugada, no horário do Brasil. Foi o maior terremoto, né, Raquel, da história do Japão em mais de 100 anos. O primeiro-ministro japonês pediu calma à população e já alertou que os prejuízos são enormes. Naoto Kan ressaltou a grande preocupação com os tremores secundários. Mais de 30 já foram sentidos. Os números sobre mortos são desencontrados e não oficiais, mas já chegariam a 36, isso de acordo com as agências locais. O Japão foi sacudido hoje pelo pior terremoto da história do país, um tremor de 8,9 graus de magnitude, o sétimo maior já registrado no mundo. O terremoto foi registrado perto da cidade de Sendai, no nordeste do país, como a gente vê aí neste mapa. E nós vimos ali, né, às 2h46 da tarde, hora no Japão, 2h46 da madrugada aqui no Brasil. E não foi apenas um terremoto, não, foram vários. Os tremores provocaram ondas gigantes que ameaçam o litoral de 50 países, ilhas e territórios. O nosso correspondente no Japão, Roberto Kovalik, mostra o que aconteceu por lá. As ondas de 10 metros de altura chegaram à costa nordeste do Japão de uma forma devastadora. Levaram tudo: barcos, carros, casas, caminhões e contêineres eram levados pela água do mar como se fossem miniaturas de brinquedo. O tsunami chegou nas cidades misturado a uma água suja e cheia de entulhos, arrastando e destruindo o que estava no caminho. A força da água formou um redemoinho gigante que engoliu um barco. Navios e balsas eram jogados contra pontes e estradas. A cidade de Sendai foi a mais atingida e devastada. Veja a onda invadindo o aeroporto da cidade. As pessoas correm para o alto do prédio. Esta avenida foi partida ao meio e um lado cedeu. Afundou quase 1 metro. O asfalto rasgou feito papel. A terra rachou. O tsunami foi provocado pelo terremoto de 8,9 graus de magnitude que fez o Japão tremer por volta das 2 da tarde, madrugada no Brasil. Foi tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Jogadores de beisebol se abraçaram e ficaram agachados no campo. Os prédios que são feitos para suportar os abalos balançaram muito e começou a cair tudo: móveis, objetos e parte do teto. Esta é a redação de uma TV japonesa. No supermercado, as mercadorias foram parar no chão, portas de vidro trincaram. A tubulação de água também não aguentou e estourou. O parlamento japonês estava reunido na hora do terremoto, que foi seguido de uma série de choques secundários. Um deles, de 7,4 graus, quase tão intenso quanto o primeiro tremor. Houve incêndios em várias cidades e há risco de um acidente nuclear. As 4 usinas atômicas do Japão ficam na região do tremor. A pior situação é da usina de Fukushima. Houve falha no sistema de resfriamento dos reatores e o governo emitiu um alerta de emergência. Bom, e agora a gente vai conversar ao vivo com o nosso correspondente no Japão pela internet, o Roberto Kovalik, vai falar com a gente. Bom, então vamos saber, né, Kovalik, como é que você sentiu esse terremoto? Onde você estava na hora em que aconteceu? Boa tarde, Sandra Evaristo, boa tarde a todos. Eu estou aqui nesse momento na estação de trem de Kyoto, que fica ao sul de Tóquio. E assim como eu, centenas de pessoas estão presas aqui sem poder ir para a capital japonesa. Nós viemos aqui para Kyoto, nossa equipe veio para cá para fazer uma reportagem para o Fantástico. Nós estávamos no centro de pesquisa na hora do terremoto. Apesar de o terremoto ter sido mais fraco aqui na parte sul do país, a gente pôde perceber o prédio balançando na hora. Mas
terremotos aqui no Japão acontecem a toda hora. Então nós achamos naquele momento que era um desses terremotos que ocorrem com frequência aqui. Só depois, quando recebemos mensagens de texto de pessoas que estavam preocupadas conosco, nós nos demos conta da magnitude desse terremoto. E aí tentamos ligar para nossos parentes para saber, afinal, como eles estavam, e o sistema telefônico não estava funcionando. Foi um certo momento, sim, de muita preocupação. Felizmente, descobrimos mais tarde que estavam muito bem, mas nós compartilhamos essa preocupação das famílias que têm parentes, famílias aí do Brasil que têm parentes aqui no Japão e não conseguiam. Nós estamos acompanhando ao vivo pela internet. Kovalik, você continua nos ouvindo, porque há pouco a sua imagem ficou frisada. Essa comunicação é sempre complicada. Bom, você já está nos ouvindo. Kovalik, você estava contando que você não estava conseguindo comunicação com a sua família em Tóquio. Na verdade, Tóquio e Kyoto, onde você está, fica distante do ponto do epicentro, que foi mais ao nordeste do Japão. Mas pôde ser sentido também por aí. Como é que está a situação agora? 1h30 da manhã por aí, está vazia a estação, como a gente vê, né? As pessoas desistiram de voltar para Tóquio porque o trem-bala não está funcionando. E não há previsão de quando vai voltar a funcionar. Em Tóquio, apesar de a cidade ser relativamente longe do epicentro do terremoto, a sensação foi muito forte. As informações que nós temos aqui dos colegas de trabalho da IPC, afiliada da Globo, dos parentes e amigos, é de que a cidade tremeu muito. Houve incêndios na capital japonesa, as pessoas ficaram presas sem poder sair. Nesse momento já são 1h20 da madrugada, ainda há engarrafamentos enormes, centenas, milhares de pessoas nas ruas tentando voltar para casa porque os trens pararam de funcionar, todo o sistema de transporte da capital japonesa parou de funcionar e os tremores foram efetivamente, mesmo na capital, muito fortes. Agora, a situação mais dramática foi na província de Miyagi, que fica perto do epicentro, e no distrito de Wakabayashi, que fica na capital Sendai, foi onde realmente houve a situação muito dramática. Agora há pouco foram encontrados de 200 a 300 corpos de pessoas que morreram afogadas com a onda gigante. Kovalik, qual é a recomendação do governo? O que as pessoas devem fazer? Elas estão sendo orientadas ou está todo mundo largado no meio da rua, não pode voltar para casa? Qual é a orientação? Olha, Evaristo, as pessoas aqui no Japão geralmente sabem já o que fazer e como proceder nesse tipo de evento. Porque há treinamentos, desde que as crianças estão na escola, há treinamentos frequentes sobre o que fazer. Então, a gente não percebe, aqui em Kyoto não percebeu e certamente também não percebeu em Tóquio, nenhuma situação de desespero. As pessoas naturalmente vão para os abrigos, vão para os locais seguros. A recomendação do governo até pouco tempo atrás era para que as pessoas ficassem nesses locais, não saíssem à rua. Como agora a situação em Tóquio e nessa região sul está um pouco melhor, as pessoas estão voltando para casa. Mas atenção, os tremores não terminaram, principalmente no norte do país. E segundo informações que chegam até aqui, em alguns momentos, esses tremores ocorrem em intervalos de até 5 minutos entre um e outro. Portanto, a situação ainda é bastante preocupante. Ok, muito obrigado pelas suas informações. E não são tremores fracos, não, né? Não. São tremores de intensidade forte também, 5 graus de magnitude. Devastador. Um turbilhão de carros, contêineres, navios, tudo na mesma enxurrada. A imagem do tsunami é sempre assustadora. O tsunami é um termo japonês que significa onda no porto. É uma série de ondas gigantes. Quase sempre tem origem num terremoto no fundo do mar, também chamado de maremoto, provocado pela movimentação de placas imensas de rocha. Quando elas se movimentam, liberam uma energia enorme. Existe um desequilíbrio da força entre as placas e ou ela se sobrepõe num encavalamento, como se fosse um degrau, ou ela se desloca lateralmente. Em qualquer dos casos, a quantidade de energia liberada é equivalente a centenas de bombas atômicas e faz um efeito devastador. O mar sempre tem impacto na costa. Nas tempestades, os ventos provocam uma ressaca, com ondas altas. Mas as ondas se formam e se quebram em momentos diferentes. O tsunami não. Forma uma onda com centenas de quilômetros de extensão e que avança em bloco.
O tsunami é uma onda muito veloz. O tsunami que varreu parte do litoral japonês viajou a 700 km por hora, quase a velocidade de um jato comercial. Ao se aproximar da costa, a velocidade diminui, mas a altura cresce, à medida em que o fundo do mar fica mais raso. As ondas de hoje chegaram a 10 metros. A primeira onda leva uma grande massa de detritos, então ela tem uma consistência quase pastosa na sua frente pela quantidade de detritos. Os detritos no meio da onda, eles funcionam como uma espécie de moedor, né? O que evita uma perda de vidas ainda maior é o sistema de alarmes, um conjunto de boias em linha no meio do oceano. Nas ondas comuns, cada boia se eleva em um momento. No tsunami, todas as boias se elevam ao mesmo tempo. E é dado o alerta. A velocidade de deslocamento do fenômeno é muito maior do que qualquer ser humano pode se deslocar sobre suas próprias pernas. Então, a um indivíduo desavisado, não há condição de reação diante do avanço de um tsunami. Desde as primeiras informações sobre o terremoto, ainda de madrugada, brasileiros passaram a buscar notícias dos parentes no Japão. Por telefone, pela internet. O violento tsunami, formado após o terremoto de 8,8 pontos de magnitude, formou este enorme redemoinho próximo à costa leste do Japão. As imagens aéreas mostram como o turbilhão arrasta tudo para o seu vértice. Um especialista entrevistado pela BBC afirmou que o fenômeno provavelmente foi causado pelo encontro das águas arrastadas pelo tsunami com alguma outra força, como uma forte corrente, por exemplo. O alerta de tsunami foi estendido às Filipinas, Indonésia, Taiwan, à costa da Rússia, no Oceano Pacífico e ao Havaí. O epicentro do terremoto foi a 400 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de mais de 30 quilômetros. O tremor, considerado o maior da história do país, aconteceu às 14 horas e 46 minutos do horário local, 2h46 da manhã em Brasília. And now the Red Cross is warning that the waves of this tsunami, as it goes over that island, could be higher than the island itself. Enciclopédia do Tempo. Abalos sísmicos importantes. Distribuição de DAC. Geofísicos, geólogos e técnicos em tectônica temem que um grande abalo sísmico atinja uma metrópole como Tóquio ou Los Angeles, situadas em grandes falhas tectônicas, ou mesmo em Jacarta, Calcutá, Nova Delhi, Teherã, Istambul ou Cairo. O risco aumenta até 2025. 2 milhões a mais de pessoas viveriam nessas megalópolis. Contrariamente à meteorologia, as previsões sísmicas são feitas a longo prazo, com a ajuda dos sismômetros, das estações GPS e imagens de radar feitas por satélites. Essas informações acompanham a deformação lenta da costa terrestre. Istambul deverá sofrer os efeitos de um sismo no Mar de Mármara e a Baía de São Francisco tem 25% de chance de sofrer um forte terremoto daqui a 20 anos, situação similar à de Tóquio. Evidentemente, urbanistas das grandes cidades levam em conta os perigos permanentes, criando estruturas antissísmicas. As construções podem se movimentar sem se quebrar. Com o abalo, elas ondulam enquanto são sacudidas sem se romper. Os arquitetos evitam também a assimetria nos projetos, pois criaria zonas de fragilidade. A escala Richter serve para quantificar a potência de um tremor de terra. Foi em 1935 que Charles Francis Richter apresentou essa medida. Ela vai permitir classificar os sismogramas registrados, por exemplo, na Califórnia. Antes dela, a escala Ross, em 1880, ou de Mercalli, em 1902, avaliavam os sismos em termos de sensação ou destruição. Charles Richter descreve a intensidade de um tremor de terra e seu epicentro pela quantidade de energia que emite. O epicentro é o ponto terrestre vertical do sismo. A magnitude é determinada a partir da amplitude das ondas sísmicas. Um sismo de magnitude 5 libera uma energia equivalente à de uma bomba nuclear de Hiroshima. Dizemos que esta escala é aberta. O mais forte sismo registrado aconteceu no Chile, em 1960, e alcançou uma magnitude de 9,5. 2 sismos de mesma magnitude podem, na superfície, ter intensidades diferentes.
Um sismo profundo com muita potência pode causar menos estragos do que um sismo menos potente, mas cujo epicentro esteja mais próximo da superfície. Enciclopédia do Tempo. Então a gente vai ao vivo agora até o escritório da Globo em Nova York, porque o correspondente Flávio Fachel tem essas informações. O alerta de tsunami se espalha por outros 20 países do Pacífico, incluindo os Estados Unidos, não é isso, Fachel? É isso, bom dia a todos que nos assistem. Há uma lista grande de países, como a gente já viu, que estão com alerta para essa tsunami. A gente tem uma lista, para você ter uma ideia, na Rússia, Japão, que foi atingido, Filipinas, Indonésia, Austrália, Papua Nova Guiné, Fiji, Nova Zelândia, Havaí, México, Guatemala, El Salvador, Equador, Peru, Chile, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Colômbia. Então deu para a gente perceber que a onda ela não atingiu só a região do Japão, não. Ela continua se deslocando pelo Pacífico e vem em direção ao continente americano. Agora há pouco, as sirenes de alerta de tsunami soaram no Havaí e as pessoas estão sendo retiradas das partes mais baixas das ilhas neste momento. Segundo os especialistas aqui dos Estados Unidos, a previsão é de que as ondas cheguem no Havaí por volta do meio-dia, hora de Brasília. Perdão, meio-dia é a previsão de chegada de ondas na costa da Califórnia. No Havaí chegaria por volta das 9 da manhã. E também há a previsão de que alguma onda possa chegar na América do Sul por volta das 11 horas da noite. Agora, os especialistas também avisam que isso não quer dizer que ondas de 10 metros vão chegar no Havaí ou aqui na costa dos Estados Unidos ou na América do Sul. O mais provável é que o tamanho dessas ondas não ultrapasse 2 metros, por isso é importante. Então o alerta ele é considerado um alerta fraco aqui nos Estados Unidos, mas toda a costa do continente americano está sendo avisada, está tendo esse alerta para que os países possam se preparar para alguma eventualidade. Esse alerta para a costa do continente americano vale desde o Alasca, no norte, até o fim da América do Sul e continente na Antártida. A gente tem aqui mais informações. A ONU já preparou 30 equipes de resgate internacionais para serem enviadas ao Japão para auxiliar nos trabalhos de resgate que vão ser necessários. Os portos do Japão estão todos fechados e tropas do exército lá do Japão já estão sendo deslocadas para o local, para as cidades que foram atingidas pelo terremoto. E tem mais uma informação, os tremores não pararam, eles continuam a acontecer. Eles ocorrem de 10 em 10 minutos, agora com menos intensidade, e vários tremores desde o início do grande terremoto estão sendo sentidos lá no Japão. Pois é, Kovalik, esses centros de pesquisa aí nos Estados Unidos, né, eles preveem justamente esses próximos temores, que são muito temidos também, são os tremores secundários, que podem provocar muitos estragos. Você poderia então repetir para a gente, ou seja, existe um alerta de tsunami, não um alerta de tsunami com ondas muito grandes, você falou que até mais ou menos 2 metros de altura, também em países da costa do Pacífico, mas também países como México, Chile e Peru, é isso? O Kovalik nos passou lá no Japão, agora há pouco, a informação dos alertas que existem naquela região, e aqui nos Estados Unidos foi emitido um alerta que vale para todo o continente americano, que inicia, você vê no mapa, desde lá de cima do Alasca até o sul do Chile e também na Antártida. Os especialistas eles estão enfatizando de que o risco de chegarem ondas aqui com 10, 6 metros é muito, muito pequeno. Eles acreditam que essas ondas não devam passar de 2 metros de altura. Para você ter uma ideia, o cuidado está sendo bem grande em todas as ilhas do Pacífico. E há uma informação importante. Os técnicos que trabalham nessas medições, eles estão informando que existem dezenas de ilhas no Pacífico que têm a sua altitude muito inferior às ondas que podem passar por cima delas. Então, o problema ele pode ser muito grave em algumas ilhas no meio do Pacífico, no meio desse caminho que vem lá do Japão
até o continente americano. Na ilha de Guam, que é território americano, a população que mora lá está sendo orientada para se deslocar 30 metros para dentro, quer dizer, recuar 30 metros no terreno e subir 15 metros acima do mar para haver segurança completa. É importante que as pessoas entendam que não há como se ter certeza do tamanho exato dessas ondas, porque existem muitos fatores que podem influir nesse deslocamento dessa onda, que é uma onda de energia que vai empurrando a água em direção ao continente americano. Ventos, correntes marítimas, tudo isso pode influir no tamanho das ondas. Obrigado então, Flávio Fachel. Nós voltamos a qualquer momento com você para novas informações.